Dando sequência ao nosso estudo de eletrólise, hoje a gente vai falar sobre os enunciados de Michael Faraday, ok? Michael Faraday, no início do século XIX, ele faz algumas observações que ele acaba concluindo que a massa, que vai ser produzida em cada eletrodo durante a eletrólise, ela é proporcional à intensidade da corrente, ao tempo, que essa corrente vai passar pelo circuito, e a massa molar das substâncias. Então, esse conjunto de observações do Faraday fica conhecido como as leis de Faraday, que, resumindo, seria o seguinte: a quantidade de substância produzida em cada eletrodo é proporcional à quantidade de elétrons que atravessa o circuito. Mediante isso, então, nós temos que começar estudando o elétron. Vamos ver como que é a carga desse elétron e como o comportamento dele dentro do circuito durante a eletrólise. Então, voltando lá em modelos atômicos, tá? A gente viu que um elétron apresenta 1,6 vezes 10 a menos 19 de carga elétrica. Essa é a carga de um elétron. Se eu tiver 1 mol de elétrons, eu tenho 6 vezes 10, 6,02 vezes 10 é 23 elétrons. Logo, se um elétron tem carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, quando eu tiver 1 mol de elétrons, eu vou ter aproximadamente 96.500 coulombs de carga. E a partir desse dado, a gente consegue ter as primeiras observações de Faraday. 1 mol de elétrons, 96.500 coulombs, que pode ser simplesmente representado por um Faraday, ou seja, 96.500 coulombs representam um Faraday. A intensidade da corrente, medida em ampere, ela depende da quantidade de carga, medida em coulombs, que passa em determinado tempo, medido em segundos. Mas como tudo isso pode estar relacionado com a eletrólise? Vamos ver um exemplo prático. Olha lá nosso exemplo. Qual a massa de alumínio produzida em uma eletrólise ígnea do cloreto de alumínio se for utilizada uma corrente de 19,3 amperes durante 500 segundos? Então, eu quero saber a massa de alumínio. A eletrólise vai ser ígnea do cloreto de alumínio. A intensidade da corrente é 19,3 amperes e o tempo 500 segundos. Então, eu tenho que a intensidade é a carga sobre o tempo. Então, primeiro processo, eu tenho que descobrir a carga. Então, vamos lá. A intensidade, 19,3. Eu quero descobrir essa carga no tempo de 500 segundos. Eu vou descobrir que a carga que vai estar passando nessa eletrólise é 9.650 coulombs. Primeiro passo. Agora, como que eu vou relacionar isso com a minha eletrólise? Eu sei que a eletrólise é ígnea, então não é na presença de água. Então, o que é que vai acontecer com o alumínio? O alumínio 3+, com 3 elétrons, vai se reduzir a alumínio 0, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu preciso de 3 mols de elétrons para ter 1 mol de alumínio. 1 mol de alumínio, massa molar do alumínio, 27 gramas por mol. Ou seja, cada elétron tem uma carga, cada mol de elétron, uma carga de 96.500 coulombs. Se eu tenho 3 mols de elétron, eu tenho 3 vezes 96.500 coulombs, que equivale a 27 gramas de alumínio, para 1 mol de alumínio. Qual foi a carga que eu obtive nessa eletrólise? 9.650 coulombs. Então, qual será a massa de alumínio que eu vou conseguir? Ou seja, por que alumínio 3+? Porque era LCl3. Então, você tem que fazer a dissociação aqui, ó. A L
Cl3 se dissocia em Al3+, mais 3Cl-. Nós queremos saber do alumínio. Então, será alumínio 3+, com 3 elétrons, dando alumínio 0. Serão utilizados 3 mols de elétrons para poder formar 1 mol de alumínio. Cada mol de elétron, 96.500 coulombs. 1 mol de alumínio, 27 gramas. Se eu vou ter apenas 9.650 coulombs, quantos gramas eu vou obter de alumínio? Resolvendo a regra de 3, eu vou obter 0,9 gramas de alumínio durante 500 segundos dessa eletrólise. Nem todos os exercícios precisam envolver a fórmula da intensidade da corrente. A fórmula da intensidade da corrente só vai participar de um exercício se você tiver tempo, tá? Amperagem, ou se você quiser calcular a intensidade, quiser calcular o tempo. Mas nesse caso aqui, olha, a gente só vai trabalhar com carga. Então, não é necessário você trabalhar com a fórmula da intensidade. Deseja-se depositar prata sobre um colar de ferro. Para isso, foi envolvida uma quantidade de 4.825 coulombs. Qual a massa de prata depositada? Primeiro passo, prata Ag NOx 1 positivo. Então, vai necessitar de 1 mol de elétrons para que ela se reduza a prata a 0, ok? Então, 1 mol de elétrons para você ter 1 mol de prata metálica. Cada mol de elétron equivale a 96.500 coulombs. Temos apenas 1 mol. Massa molar da prata, 108 gramas. Se eu vou ter 4.825 coulombs, quanto de prata eu vou obter? Resolvendo a regra de 3, eu vou obter 5,4 gramas de prata. Ok? Ou seja, a intenção da fórmula da intensidade, carga sobre o tempo, e conhecendo que cada mol de elétrons precisa de 96.500 coulombs ou 1 Faraday, você consegue resolver os problemas de eletrodeposição. Beleza, galera? Vamos aos exercícios.